Bom, pessoal, então a gente vai dar início à nossa primeira sessão do dia. Nosso terceiro dia de encontro aqui no segundo colóquio Hegel, Marx e a Contemporaneidade. E hoje a gente conta com a presença do Tiago Ribas, que nos falará sobre Foucault, leitor de Nietzsche, o perspectivismo e o riso de uma vida a outra contra o antropocentrismo. Tiago possui graduação em filosofia pela UFPR, também mestrado aqui e doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná. E desde agosto de 2018 trabalha como professor adjunto da Faculdade de Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor do programa de pós-graduação também em educação da mesma instituição. Publicou os livros Foucault, Verdade e Loucura no Nascimento da Arqueologia, em 2014, e Foucault, Saber, Verdade e Política, em 2017. Depois eu apresento, então, Adamo da Veiga, que também vai dividir a mesa com o Tiago. E, bom, Tiago, fique à vontade, então, para iniciar a sua comunicação e agradeço muito pela sua presença aqui no nosso colóquio. Bom dia a todos, a todas, a todos. Primeiro, queria agradecer muito o convite da Cassiana, agradecer todo mundo que está trabalhando na organização desse evento. É realmente um grande prazer estar aqui com vocês e sempre é um prazer trabalhar com a Cassi. A gente já trabalhou em vários outros projetos, em várias outras coisas juntos, e é sempre uma felicidade muito grande poder estar do lado dela. Bom, então, como a Cassiana já falou, eu vou apresentar o texto chamado Foucault, leitor de Nietzsche, Perspectivismo e o riso de uma vida a outra contra o antropocentrismo. Esse trabalho é um trabalho que vem junto com outro trabalho que eu fiz recentemente sobre o riso também. Eu tenho pensado bastante sobre essa potência do riso. Um outro trabalho eu apresentei sobre a relação entre riso e o poder, fazendo um paralelo junto com a Gisele Cândido, que é uma pesquisadora também lá do Rio de Janeiro, que também teve sua passagem pela UFPR. E a gente trabalhou a relação entre poder e riso, fazendo um paralelo entre Pierre Clastres e Michel Foucault. E aqui eu estou trabalhando mais sobre o riso, voltado para a questão da relação entre riso e antropocentrismo, né? E como que o perspectivismo inaugura um outro tipo de riso, né? Os dois trabalhos eu estou sempre tratando, então, de duas formas de riso diferentes e com efeitos diferentes, e como que para pensar justamente que tipo de riso a gente pode cultivar, né? Mais do que ficar como fiscal de riso dos outros, né? De estar numa posição de repressão, acho que vale muito a pena a questão sobre qual forma de riso nós queremos cultivar, né? Como algo que acaba sempre tendo uma relação ética, né? Bom, eu vou passar para a leitura para não ultrapassar o tempo. Agradeço novamente a organização do colóquio, a Cassiana, e principalmente a atenção de vocês. Então, passo para a leitura. Nesta apresentação, analiso a leitura de Foucault sobre a invenção do conhecimento e sobre o perspectivismo em Nietzsche, para tratar do afastamento desses autores em relação ao antropocentrismo. Os argumentos e a forma descrita sobre estes temas no pensamento de Nietzsche apontam a questão de uma ambivalência do riso. Isso porque o riso pode ser visto tanto entre as pulsões que estão no começo de uma forma de conhecimento, que em uma atitude de autoproteção reforça formas de vida antropocêntricas, como também pode ser o componente de uma ciência alegre, que se afasta do antropocentrismo e de toda forma de referência fixa ao pensamento. Assim, explorando essa segunda forma do riso ligada ao descentramento do pensamento, levanto a questão sobre o riso enquanto efeito do perspectivismo nos pensamentos genealógicos de Nietzsche e Foucault, na busca de relacioná-la com uma demanda ético-política da crítica do presente.
Deste modo, da necessária impermanência dos sistemas de valores e pensamentos, consequência incontornável do perspectivismo, desaguamos no tema da estética da existência, na qual Foucault reivindica certa herança em filosofias antigas, em especial do cinismo antigo, escola filosófica que conjuga uma relação alternativa entre humanos e animais, com atitudes críticas radicais às convenções sociais na prática de uma vida verdadeira e corajosa. Assim, a título de conclusão, procuro mostrar como algumas atitudes cínicas, atentas à valorização de nossa animalidade, serviram de inspiração a Foucault para pensar a tarefa filosófica de construção de uma vida outra, ou seja, uma vida que se faz singular e combativa em um exercício constante de diferenciação de si em relação à artificialidade de comportamentos socialmente instituídos. Então, passo à primeira parte do texto, intitulada Invenção do Conhecimento por Animais Inteligentes e o Perspectivismo. Aqui vai aparecer, então, a questão do riso ligado à construção de um conhecimento metafísico, né? Então, na primeira conferência de A Verdade e as Formas Jurídicas, Foucault inicia suas citações de Nietzsche, retomando o texto sobre a verdade e mentira no sentido extramoral. Vejamos inicialmente o trecho retomado por Foucault. Cito Nietzsche. Em algum ponto perdido deste universo, cujo clarão se estende a inúmeros sistemas solares, houve uma vez um astro sobre o qual animais inteligentes inventaram conhecimento. Foi um instante da maior mentira e da suprema arrogância da história universal. Fim de citação. Na continuação do texto de Nietzsche, deixada de lado por Foucault, é ressaltada a brevidade de tal instante, uma vez que, após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se e os astuciosos animais tiveram de morrer. O caráter ficcional dessas afirmações não deixa de ser ressaltado pelo próprio autor, quando afirma que se alguém tivesse descrito assim em uma fábula a sina do intelecto humano na natureza, não o bastante teria falhado em ilustrar o quão lastimável, quão sombrio e efêmero, quão sem rumo e sem motivo se mostra tal intelecto. A desvalorização em um tom cômico da nossa faculdade de conhecimento, tão elogiada na tradição metafísica, prossegue quando Nietzsche faz a comparação do patos da arrogância humana com a sensação de um mosquito que flutua. Estamos me escutando? Tudo certo? Parecia que tinha caído. Falhou. Agora voltou. Tá um pouquinho ruim a conexão. Falhou. Ah, é? Aqui parece que tá tranquilo. Vocês, eu parei, falhou no meio da minha fala ou falhou quando... Bom. Não, no meio da fala, mas retoma a parte do patos tá. E segue adiante. Então, a desvalorização em um tom cômico da nossa faculdade de conhecimento, tão elogiada na tradição metafísica, prossegue quando Nietzsche faz a comparação do patos da arrogância humana com a sensação de um mosquito que flutua no ar, sentindo em si o centro esvoaçante do mundo. Assim, tanto na designação do homem como animal inteligente, ou dos homens como astuciosos animais, quanto na aproximação do patos do mosquito com a arrogância humana que acredita estar em posse de um conhecimento ilimitado, a visão de Nietzsche contrasta com a forma da designação metafísica do homem como animal racional ou como sujeito de conhecimento. Em seu texto, a animalidade do homem vem associada à inteligência entendida como nada mais que o resultado de um acontecimento fortuito, sem finalidade ou qualquer grandeza luminosa. Nossa inteligência não nos diferencia de forma absoluta dos demais animais, mas é apenas um artifício compensatório da nossa fraqueza na luta por sobrevivência. Nietzsche nos mostra, então, que para combater o antropocentrismo é preciso rejeitar a forma presunçosa de enxergar o conhecimento e a racionalidade humana como assentadas em uma necessidade ontologicamente distinta do acaso das relações mundanas.
o conhecimento não seria nossa finalidade. É preciso admitir que nosso conhecimento veio a ser, que ele se tornou possível através de uma linguagem que não revela, mas antes impõe uma ordem ao mundo, e que este conhecimento não seria nada mais do que o resultado de um ponto de vista localizado em um tempo e em um espaço determinados. Em outras palavras, para se livrar do antropocentrismo, último recurso de um pensamento metafísico, é preciso afirmar o perspectivismo. Abordando os sentidos da afirmação do conhecimento, da invenção do conhecimento, Foucault sustenta que, para Nietzsche, trata-se de marcar rupturas pelo uso da palavra invenção. Ruptura entre o homem e o conhecimento, uma vez que este não seria instintivo no homem, mas sim o resultado do jogo, do afrontamento, da junção, da luta, do compromisso entre instintos, sendo, portanto, de uma natureza diferente deles. A relação entre o homem e o conhecimento, então, seria de ruptura em seu começo, com a provisoriedade precária de uma trégua temporária na batalha dos instintos. Afirmar a invenção do conhecimento marca a ruptura também entre o mundo do vir a ser e o conhecimento. Um seria caracterizado pela instabilidade e pelo caos, o outro seria apenas uma tentativa de estabilização e de ordenação. Foucault ressalta como Nietzsche se contrapõe à relação proposta por Spinoza entre o conhecimento e os impulsos de rir, deplorar, detestar. O conhecimento não seria possível, como diz Spinoza, pelo apaziguamento destas paixões que causam um afastamento em relação ao objeto a ser conhecido. Pelo contrário, ele seria apenas uma trégua provisória no confronto de tais paixões negativas. Na base do conhecimento haveria uma vontade, cito Foucault, de conservar o objeto à distância, de se diferenciar dele, de se colocar em ruptura com ele, de se proteger dele pelo riso, desvalorizá-lo pela deploração, afastá-lo e eventualmente destruí-lo pelo ódio. Fim de citação. É o afrontamento entre estes impulsos da ordem das más relações que nos leva ao conhecimento como um estado efêmero de estabilização, antes da retomada do confronto. É assim, por exemplo, que a linguagem antropológica moderna domina a loucura na forma da doença mental. Conhecer a loucura como doença mental não foi uma forma de se aproximar deste objeto chamado loucura, mas antes foi o que permitiu à linguagem antropológica fazer da loucura um objeto de conhecimento e dominar seus poderes inquietantes que ameaçavam os poderes da razão humana. Contudo, se por um lado, a pulsão de rir de algo como uma forma de se proteger aparece no pensamento nietzschiano, animando as invenções do conhecimento entre as pulsões de deplorar e de detestar, vemos que não é sem o riso que o próprio Nietzsche se afasta do antropocentrismo. Seu riso, no entanto, quando dirigido às presunções humanas, tem um efeito contrário, pois os poderes que ele busca neutralizar são aqueles da própria estabilização metafísica do dever. Passo então agora à segunda parte do texto, chamado O Riso Genealógico contra o Antropocentrismo. E agora trata-se de uma outra forma de riso. Trato agora do riso, não como vimos antes, enquanto afastamento ou proteção daquilo que seria ameaçador, reforçando uma identidade ou uma forma determinada de vida humana, mas sim do riso que acompanha o afastamento de quaisquer pontos fixos de referência ao pensamento, em um movimento que se coloca em evidência o caráter ficcional do pensamento e a indeterminação constitutiva da vida. Esta é a operação levada a cabo pela comicidade do início do texto sobre a verdade e mentira no sentido extramoral. A vontade de rir desses animais inteligentes e do orgulhoso filósofo metafísico, comparado ao carregador de peso, não deixa de ser, em certa medida, o riso aliviado de quem se liberta de cargas ao reconhecer em si mesmo a falta de fundamentos permanentes. No entanto,
é também um riso de si mesmo provocado não só pelo sentimento de libertação, mas também por uma inebriante vertigem do constante descentramento intrínseco ao perspectivismo. Um riso de difícil compreensão para aqueles que, na ausência de horizontes fixos e de uma meta da existência, só conseguem enxergar motivos para o desespero. É preciso uma constituição diferente da que se tornou a natureza humana, com o aparecimento sempre renovado dos mestres da finalidade da existência, para encontrar o júbilo na vida como indeterminação e potência criativa. Para Nietzsche, diante da ausência de um sentido inerente à existência, podemos buscar nos enganar carregando valores supostamente redentores. Ou podemos ter não apenas a coragem de encarar nossa condição, como também a alegria, com a liberdade para a incessante criação de novos sentidos. Deste modo, aos entraves que o conhecimento metafísico traz à vida, Nietzsche opõe uma ciência alegre e corajosa, consciente da comédia da existência. Uma ciência ligada ao riso, não porque buscaria qualquer conhecimento capaz de fortalecer nossas identidades demasiado humanas, mas antes, porque busca os saberes que nos permitem deixar de ser o que somos, ultrapassando as nossas formas de pensar em um movimento de superação de nós mesmos. O riso contra a vontade de um fundamento metafísico à vida é simultaneamente o riso afirmativo de uma existência como jogo de máscaras, na qual não encontramos nada de absolutamente primeiro a interpretar, porque no fundo tudo já é interpretação. É um riso radical, que se faz levando às últimas consequências a morte de Deus e permitindo a abertura à vontade de criação. Riso alegre com a libertação da vontade para novas formas de vida que, por serem antes inimagináveis, não poderiam sequer ser desejadas. Ao mesmo tempo, afirmar alegremente o perspectivismo é afastar-se pelo riso das identidades instituídas com a coragem de viver uma vida que se constrói constantemente como alteridade. Trata-se aqui, para Nietzsche, assim como em Foucault, do riso capaz de perturbar, cito Foucault, todas as familiaridades do pensamento, do nosso, daquele que tem nossa idade e nossa geografia, abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata a profusão dos seres. Fim de citação. Assim, quando com estas palavras Foucault explica o riso provocado pela leitura de uma certa enciclopédia chinesa de Borges, no fundo, ele está se referindo a uma questão filosófica que poderia ser vista como a mais séria e a mais radical de todas, uma vez que com ela somos levados a rir do próprio pensamento, ao menos do pensamento que pretende assegurar a familiaridade entre palavras e coisas. Dito de outro modo, somos levados a rir do pensamento que ainda não reconhece o seu necessário caráter ficcional, perspectivo, estratégico e limitado. Assim, a literatura de Borges exerce um poder sobre a linguagem que Foucault reconhece como uma forma de transgressão similar à transgressão da loucura, entendida como ausência de obra em relação à razão. A estranha enciclopédia chinesa o faz rir porque, ao transgredir o código de nossa linguagem, compromete o código instituído ao revelar o modo de ser de toda a linguagem como jogo. Este olhar crítico da linguagem ou da positividade da razão tem por base o desmoronamento da plenitude de sentido. Trata-se de sustentar a ausência de lugar comum entre signos e os seres que eles designam, o que permite uma abertura de um campo de reflexão que parte deste não lugar. Por consequência, as filosofias genealógicas são necessariamente nômades e ficcionais, respondendo com riso às demandas por identidade e por definição do espaço de onde falam. Como afirma Foucault, eu não estou onde você me espreita, mas aqui de onde o observo, rindo.
Essa figura do riso, né, aparece em vários momentos, né? Se Foucault ri como resposta àqueles que o questionam sobre sua identidade, isto não é apenas porque se afasta da identidade que o atribuem, mas porque, quando escreve, se afasta propriamente da exigência de permanecer o mesmo. O compromisso do pensamento genealógico não é com a defesa dos solos conquistados, mas com o movimento de alteração potencializadora de si mesmo no enfrentamento com o presente. Um si mesmo sempre pensado na relação com os outros e com o mundo, obviamente. Rindo das pretensões de imutabilidade e de validade universal impróprias a um pensamento que se sabe situado no interior de uma perspectiva, o diagnóstico genealógico do presente atua como experiência em um afastamento do que somos hoje, respondendo à exigência de superação constante de verdades adquiridas. Se o riso continua operando um afastamento, agora este afastamento não reforça nenhuma identidade, nenhum horizonte de sentido e nenhuma forma de vida definitiva, mas sim o não lugar de um pensamento capaz de afirmar a si mesmo na contingência de sua crítica histórica. Assim, em face à instabilidade de fundamentos, não há um abandono dos problemas éticos e políticos. No entanto, nem a política nem a ética se confundem com a realização de qualquer essência humana pré-determinada. O trabalho político-intelectual não é mais o trabalho de uma consciência esclarecida rumo à transformação do mundo. Para Foucault, não bastava apenas mudar o mundo, mas buscava-se ser completamente outro, em um mundo completamente outro. Contra a ação política e um pensamento sobre si que preservasse qualquer forma de obediência a um suposto destino humano ou a uma moral de códigos embasados em supostas autoridades universais, Foucault desenvolve uma forma de atuação filosófica na qual ética, política e estética são indissociáveis, uma vez que as ações que incidem no mundo e na relação com os outros fazem parte de um mesmo movimento de transformação de si na conquista de modos de vida antes inexistentes. Passo, então, agora à conclusão do texto. A conclusão que eu intitulei, então, A Animalidade do Cinismo Antigo como Inspiração contra o Antropocentrismo. É no sentido de uma vida como é no sentido de uma filosofia como modo de vida que Foucault se vê em certa herança à filosofia cínica, que buscava no exercício da animalidade canina um modo de fazer-se outro em relação à artificialidade da vida social. Uma artificialidade que serve constantemente de objeto de deboche cínico. Assim, na análise das práticas de si próprias ao cinismo, a animalidade canina é ressaltada como referência positiva de uma vida verdadeira. Escondida pela falsidade das convenções de uma sociedade que se afastou da natureza, para o cinismo, a animalidade seria fonte não só de reflexão filosófica, mas também de exercício de si em direção à verdade. Como afirma Foucault, no cinismo antigo, a animalidade é uma maneira de ser em relação a si mesmo, maneira de ser que deve assumir a forma de uma perpétua provação. A ideia de uma provação aqui é bastante importante. A animalidade é um exercício, é uma tarefa para si mesmo, e é, ao mesmo tempo, um escândalo para os outros. Sendo o cinismo focado muito mais em práticas de uma vida verdadeira próximas à animalidade do que no compartilhamento de doutrinas teóricas, as atitudes do cinismo são vistas por Foucault como exercícios de verdade que se manifestam publicamente. Deste modo, em sua análise, Foucault descreve algumas atitudes recorrentes que preservam sentidos do que seria a manifestação de uma vida verdadeira. Haveriam 4 sentidos pelos quais o pensamento grego clássico reconhece algo como verdadeiro. Primeiro, a não dissimulação, a não ocultação. Segundo, seria verdadeiro o que não tem mistura ou adições. Terceiro, verdadeiro
como o que é reto, não apresentando concessões para agradar, mas afirmando-se com convicção. E, por último, verdadeiro seria o que não se corrompe, permanecendo imutável. Em suma, aquilo que é verdadeiro é não dissimulado, sem adições, reto e incorruptível. Seguindo esses princípios na forma de viver, a vida se mostraria verdadeira. O cinismo, no entanto, leva estes 4 sentidos da manifestação da verdade à extrapolação de uma vida escandalosamente verdadeira. Aproximando-se da vida do cão, a vida cínica resgata os 4 sentidos da manifestação da verdade. Primeiro, espelhando os cães, o cínico sustenta uma vida pública, sem ocultamentos e simulações, porque sem pudor. Aquilo que outros escondem por vergonha, ele exibe orgulhosamente pelas ruas. Em segundo lugar, assim como a vida canina, a sua vida é reduzida ao elementar, satisfazendo apenas suas necessidades imediatas, sem acúmulos ou riquezas socialmente valorizadas. Não faz misturas entre o que realmente precisa e o que seriam desejos artificiais, preservando assim sua pureza. Por terceiro, assim como os cães que latem e brigam contra seus inimigos, os cínicos não se dobram, mas fazem valer o seu discernimento. E por fim, ao modo canino, o cínico faz a guarda da sua soberania e daqueles que amam. Em resumo, trata-se de uma vida impudor, indiferente, de discriminação e vida de guarda, de cão de guarda. A atenção cínica para a construção de uma vida verdadeira exige a coragem de sustentar uma existência transparente, independente de comodidades socialmente desejadas, combativa para não trair a si, e ainda uma existência incorruptível na proteção do que lhe é valoroso. Em relação à vida convencional, a subversão cínica, mostrando-se como vida verdadeira, tem o efeito provocativo de fazer com que as vidas convencionais apareçam como falsas. A vida verdadeira aparece, então, como vida outra. Não se trata simplesmente de uma outra vida, mas uma vida outra, porque sempre em exercício de diferenciação ao estabelecido socialmente na referência à vida animal. Esta referência, no entanto, não tem o foco na estabilização de uma identidade. Como afirma Gros, cito Frederic Gros aqui, o que aparece estar em jogo no cinismo é um estilo geral de alteridade. Uma vez que ele se ocupa menos em apontar para identidades que em desmascarar as contradições das mentiras da vida social. Assim, trata-se da construção da singularidade de uma vida que se faz verdadeira ao se tornar diferente em relação às vidas adequadas socialmente ao seu tempo. Enfim, aquilo que interessa a Foucault no exercício cínico da animalidade é o aspecto transgressivo e corajoso presente na manifestação de uma vida verdadeira ao reduzir os valores convencionais às suas contingências. Deste modo, tensionando não só o presente, mas também certa forma tradicional de fazer filosofia, o diagnóstico crítico do presente como um trabalho ético-político no exercício de superação de si, derivado de um perspectivismo pelo qual o antropocentrismo é ridicularizado, pode encontrar no cinismo antigo uma fonte de inspiração à estetização da existência. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Bom, a gente vai deixar a sessão das perguntas para o final, pode ser? E passamos à apresentação do Adamo. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente conta com a apresentação do Adamo. A apresentação se chama, né, O Capitaloceno Debaixo da Pele, uma leitura conjunta de Paul Preciado e Jason Moore.
Adamo é doutor e mestre em filosofia, com ênfase em ética e filosofia política pela PUC-Rio. Sua tese versou sobre as implicações da filosofia de Deleuze em relação à virada especulativa e à questão ambiental. Possui bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense e licenciatura em Filosofia pela UERJ. Tem experiência na área de filosofia francesa contemporânea e filosofia moderna, com ênfase em ética e política. Atualmente é pós-doutorando em Educação pela UFRJ, no Laboratório de Estudos Queer em Educação, do qual também participa Tiago Ribas, né? E eu, e Tiago Ranieri. É uma invasão queer aqui no evento. E, além disso, o Adamo tem um trabalho muito legal na literatura também, e lançou recentemente o livro Daquilo que Somos Feitos. Então, também tem um pezinho na literatura, né, Adamo? É isso, gente. Então, Adamo, fique à vontade, é com você. Acho que tá, a gente trocou pilha de tudo. Olá. Não, né? Olá, bom dia a todos, né, todas. Fica esse aqui mesmo, melhor. Olá, gente, bom dia a todos, todas e não todos. Em primeiro lugar, agradecer a organização do evento, né, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, ter visto as outras apresentações também. Está sendo muito rico. E bem, né, o objetivo da minha fala hoje tem dois objetivos, na verdade. Tem um objetivo explícito e tem um objetivo implícito. O objetivo explícito é mobilizar elementos da análise marxista da crise ambiental que o Jason Moore realiza, né, em Capitalism in the Web of Life, aproximar isso de como Deleuze e Guattari descreve o funcionamento do capitalismo nos dois tomos Capitalismo e Esquizofrenia, para, em seguida, né, analisar como a crise climática, assim compreendida nesse referencial, né, pode nos permitir, né, ver a disjunção contemporânea entre dois modos de neoliberalismo hegemônico, o fascista autoritário, né, que acabou de ganhar a eleição naquela República de Bananas ali no norte, e, né, o neoliberalismo progressista, que vamos analisar através do conceito de farmacopornografia do Paul Preciado. E o objetivo implícito, né, o cavalo de Troia, é mostrar como uma análise marxista ela não se opõe a uma análise, né, que utiliza a filosofia da diferença e teoria queer. Né, e a suposta oposição entre marxismo e os assim chamados movimentos identitários, na verdade, é um hoax neoliberal que não faz o menor sentido teórico. Né, então, esse é o objetivo implícito de misturar, né, marxismo, Deleuze e Guattari, né, e Preciado. Então, tem 3 momentos a fala, né? A primeira é sobre o capitaloceno, a segunda é sobre capitalismo e esquizofrenia, e a terceira é sobre a disjunção entre farmacopornografia, né, como neoliberalismo progressista e o neoliberalismo autoritário. E muito bem, né? O Jason Moore, ele é o criador do termo capitaloceno, ele é um filósofo, economista, historiador, né, as 3 coisas, que vai fazer uma análise marxista, né, da relação entre capitalismo e crise ambiental. Né, e o ponto do Jason Moore é partir da ideia de que os modos de produção eles são co-constitutivos de determinada natureza histórica. O que isso significa? Né? O capitalismo não teria uma relação de exterioridade sobre a natureza, né, mas, pelo contrário, ele se daria como determinado engajamento no que o Moore chama de teia da vida, que é basicamente, né, míriade de infinitas relações, né, com não-humanos que estariam em jogo. O que ele vai preferir até substituir o termo natureza pelo termo oikos. Né? Então, o capitalismo seria determinado modo de constituição, né, que se daria, né, dentro da teia da vida. E esse modo de constituição, que é portado pelo modo de produção capitalista, ele produz, né, a disjunção entre natureza e cultura, que todo o pensamento ambiental de Donna Haraway, né, a Bruno Latour vem criticando, que, né, seria operacional do seu modo destrutivo de engajamento com as naturezas extra-humanas. Então, a própria posição entre natureza e cultura seria produzida pelo modo de produção capitalista, tendo efeitos reais na co-constituição, né, do capitalismo e das naturezas extra-humanas. E nessa disjunção, né, a cultura
é vista, né, como o campo da liberdade, como o campo da autodeterminação, como o campo da variação, enquanto a natureza é vista como um campo da passividade inerte, né, meros recursos a serem apropriados. É incapaz de valor moral, de agência, né, ou de potência, ou de qualquer forma de consideração. E essa disjunção ela é construída, né, e ela é fundamental, né, para o modo de produção capitalista e sua dinâmica de apropriação. É o capitalismo que constitui, né, nas suas relações com os extra-humanos, essa dualidade, e essa dualidade, como vamos ver, ela é operatória e fundamental para que ele proceda, né, na captura e devastação, né, tanto do trabalho, né, humano como não humano. E como é que isso funciona? Né, o Murta está partindo, né, de uma leitura marxista estrito senso. E para o Marx, da grande intuição, é que o modo de produção capitalista seria aquele cujo valor, né, e a valorização do valor derivaria, né, do trabalho, né, e não do valor não da produtividade da terra. Né? Então, a produtividade do trabalho seria aquilo que, conforme esse trabalho, né, é apropriado pela classe burguesa, né, o mais valor, que permitiria, né, a valorização do valor e, assim, né, o crescimento do capitalismo e a manutenção da dominação burguesa. O que o Mu está falando é que dentro do ciclo, né, da mercadoria, do ciclo da extração de mais valor, na questão da produtividade do trabalho, é onde, né, intervém, né, as naturezas extra-humanas, ao qual o capitalismo precisa se apropriar. Pois a produtividade do trabalho depende do que ele vai chamar de naturezas baratas, que são, né, as naturezas extra-humanas que são apropriadas pelo capitalismo e fundamentais para o seu funcionamento, na medida em que é através delas que temos, né, a produtividade maior ou menor do trabalho e, por consequência, né, a produção de mais ou menos mais valor. Né, essas naturezas baratas, né, são, primeiramente, né, energia, né, matérias-primas, né, comida e o trabalho não pago. Seja o trabalho não pago dos escravizados nas colônias, seja o trabalho não pago da reprodução das mulheres. E entre outras formas possíveis de trabalho que não entra no ciclo, né, do trabalho assalariado, mas que também é fundamental para a produtividade do trabalho dentro do ciclo assalariado e, por consequência, da produção de mais valor. E percebam que a construção da natureza barata, né, ela já está dentro dessa produção específica da oposição natureza-cultura, conforme o capitalismo a instancia reproduz, né, no seu funcionamento. Então, aquilo que é extra-humano, né, é codificado, transformado, né, nisso que é a natureza barata, ou seja, recursos, né, a serem apropriados, e é apenas isso. Né, e esses 4, para o Moore, são o grosso, né, o fundamental para que possa haver capitalismo. E para matérias-primas, né, energia, comida e o trabalho não pago. Isso produz, né, uma coisa que alguém aqui falou do Nancy Fraser, a Nancy Fraser se baseando nisso, uma espécie de dupla dinâmica, né, que um é o horizonte da exploração, conforme né, se dá no trabalho assalariado, com a extração de mais valor, e o outro é o da apropriação. A apropriação, né, que se diz das naturezas baratas e do trabalho não pago, ela não está dentro do ciclo do salário. Né? Ela é simplesmente a violência, né, de uma apropriação ou de uma dominação total, né, no qual a reprodução mesma, né, do trabalho, seja humano e extra-humano, não precisa ser compensada através do salário. Então, se a gente for pensando, né, o capitalista, né, na relação de apropriação da classe trabalhadora, tem que, no mínimo, né, pagar a subsistência e a reprodução dessa força de trabalho, senão não tem mão de obra. Contudo, na dinâmica da apropriação, como é no caso dos trabalhos escravizados e do trabalho não humano, sequer é necessário, né, se preocupar com a reprodução. Né? Basta a simples, completa, total e absoluta expropriação, né, dessas naturezas, e para isso, e é nesse sentido que é fundamental para que, do outro lado, né, e sempre em complementaridade, haja a exploração do mais valor. Então, né, a apropriação, por um lado, né, como simples conquista, tomada, né, e a exploração pelo outro, e as duas coisas são fundamentais. Pois a produtividade do trabalho, né, no campo da exploração depende, né, da apropriação, né, do trabalho não humano e do trabalho não pago de humanos.
né, de humanos que são codificados como menos que humanos, né, mulheres escravizadas e populações racializadas pelo mundo. Eu cito, né, o Moore aqui: as relações de exploração produzem um trabalho abstrato social, que é o trabalho justamente de onde vem a apropriação de mais valor, enquanto as relações de apropriação produzindo natureza social abstrata permitem a expansão da acumulação do trabalho social abstrato. Ou seja, o fundamento do trabalho abstrato social é essa produção de uma natureza, enquanto natureza barata, que está ali para ser apropriada ao mínimo custo, e sem a preocupação com a sua própria reprodução. E assim o capitalismo procederia, né, tendo a necessidade constante de renovação, né, das fontes de natureza barata. Por quê? Uma vez que não se está ali em jogo a reprodução, né, daquilo que é apropriado, mas o seu esgotamento a partir da apropriação mais brutal possível, né, o capitalismo precisaria constantemente, né, se expandir à procura de novas fontes. Nesse sentido, a gente tem um colonialismo e um imperialismo como condições imanentes do próprio modo de produção capitalista, uma vez que o esgotamento das fontes de natureza barata, né, requer uma constante, né, expansão do modo de produção capitalista. O Moore vai falar que, né, nos casos em que, né, temos esgotamento dessas fontes, né, há uma crise, né, no sentido em que a natureza barata deixa de ser menos barata conforme ela vai, né, sendo esgotada, aumentando por consequência, né, a composição do capital constante, né, e, por consequência, a diminuição, né, do mais-valor e do lucro. E o capitalismo, para resistir a isso, né, ele costuma ou expansão geográfica, né, procura de novos horizontes de apropriação, ou alguma forma de revolução científica que vai, né, baratear a natureza barata, né, permitindo, assim, um novo ciclo de acumulação. Então, por um lado, revoluções científicas, que, por exemplo, vão aumentar, né, a produtividade da terra, vão descobrir petróleo no pré-sal, ou, por outro lado, a simples e pura expansão colonial, né, e imperial, que vai procurar novas fontes de matérias-primas, né, novas terras para comida, né, novas fontes de energia e novas pessoas para serem escravizadas, né, e assim permitir, né, mais uma rodada de acumulação. E esse movimento, né, que é intrínseco ao capitalismo, para o Moore, né, é aquilo que o capitalismo precisa fazer diante do que ele está chamando, né, a partir, né, do Marx, da tendência da queda da taxa de lucro, de tendência do mais-valor ecológico a cair. E agora, eu cito, né, o excedente, né, surplus ecológico, declina durante cada longa onda de acumulação. Primeiro, ao desgaste do oikos, né, que é a natureza entendida como ter da vida, para além da disjunção natureza-cultura. Né, há um problema com a entropia. Matéria e energia vão de uma forma mais útil a uma menos útil, enquanto prevalece essa configuração do oikos, a configuração, né, capitalista da apropriação. Em segundo lugar, mesmo que não haja esse desgaste, o excedente ecológico tende a declinar. A massa de capital acumulado tende a subir mais rápido do que a apropriação de energia e trabalho não pago. Em terceiro lugar, o excedente ecológico tende a declinar através da contradição entre o tempo de reprodução do capital e o tempo de reprodução do resto da natureza. Ou seja, né, a forma da apropriação, ela mesma, não é passível de reprodução, porque ela se dá, né, necessariamente a partir, né, de uma apropriação ao menor custo possível, né, que tem como horizonte o esgotamento. Né, e a renovação dos ciclos naturais daquilo que foi apropriado não acompanha, né, a necessidade capitalista da mobilização dessas mesmas fontes. Né, inclusive, no que diz respeito ao trabalho escravizado. Né. O trabalho escravizado tinha uma preocupação marginal com a reprodução da mão de obra. Né, o ponto era você explorar o escravizado até que ele morresse e comprar outro. Né. E essa dinâmica que fundou o Brasil, que fundou, né, o próprio capitalismo, é fundamental para que ele exista e continue se reproduzindo. Né. O que Povinelli chama de catástrofe ancestral continua voltando, né, espectralmente até hoje, na medida em que o capitalismo precisa, né, mobilizar esses horizontes renovados de apropriação para o seu próprio funcionamento. Bem, isso estamos chegando, né, no final da primeira parte. Então, seria esse o modo, né, de co-constituição do capitalismo com a natureza, que constituiria uma forma de natureza específica em sua disjunção com a cultura, que seria a natureza enquanto natureza barata, né, recurso a ser, né, expropriado. E um ponto interessante, que vai ser importante para o que veremos em seguida, é que, dado que o capitalismo tem esse horizonte de radical expropriação,
né, da sua própria condição de possibilidade, que são as fontes de natureza barata, o capitalismo tem um movimento constante de fronteira. E essa fronteira vai ter dois vetores. Né? Vamos colocar, né, o Moore, cito, a grande fronteira é interna tanto quanto externa. A apropriação de fronteiras ocorreu não só nas bordas externas do capitalismo, né, como no caso do imperialismo e colonialismo, mas também no eixo vertical da reprodução socioecológica em meio ao coração da mercantilização. Não apenas colônias, mas também um trabalho não pago das mulheres se torna sujeito parcialmente às zonas de mercantilização. A lei secreta do valor está nessa síntese epocal. A exploração da força de trabalho e a apropriação não paga do trabalho de energia. Se é necessário, né, esse horizonte de apropriação para a produção do ciclo da mercadoria, né, isso perpassa, né, revoluções tecnológicas e também expansão colonial. Por outro lado, essa dinâmica tem, né, essa configuração geográfica que vai da periferia, vai do centro à periferia do capitalismo, também, né, diante das crises, né, isso pode se manifestar no que ele está chamando nesse trecho de eixo vertical, de uma apropriação crescente, né, das fontes de trabalho humano e não humano, mesmo dentro das zonas, né, do centro do capitalismo, né, mesmo dentro do circuito da mercadoria, podendo, por exemplo, né, quando simplesmente se paga menos ao trabalhador assalariado do que seria necessário para sua reprodução, né, seja através, né, da capitalização do trabalho de cuidado, coisa que Nancy Fraser, entre muitas outras pensadores feministas estão colocando, né, como uma forma, né, de procurar novos horizontes de prestação de valor. Então, né, essa dinâmica, né, ela é ao mesmo tempo colonial, mas também autocolonial. Né, vamos ver como isso é importante. E, por fim, né, a crise ecológica que estamos vivendo hoje, para o Moore, não deriva naturalmente do antropos, como a espécie humana em geral, mas do modo de produção capitalista. Né? E é por isso que ele vai chamar capitaloceno. Porque essa dinâmica específica, né, na sua incessante, né, procura por novos horizontes de apropriação de naturezas baratas do trabalho extra-humano, que teria produzido, né, a atual crise no qual o planeta, né, já ultrapassou, inclusive, 1,5 grau, né, de temperatura média segura. E dentro desse esquema, né, o capitalismo contemporâneo ele estaria diante do seguinte impasse. Há um esgotamento das fontes de natureza barata, porque, olha, quem poderia imaginar o planeta infinito, e o capitalismo, né, não teria conseguido ainda uma revolução tecnológica, foi tentado, através da biotecnologia, capaz de rebaratear a natureza crescentemente cara. Né? O Moore analisa como o preço das commodities, né, foi aumentando, né, ao longo da segunda metade do século XX, chegando a um preço mais alto no século XXI. Inclusive, graças a isso, o governo Lula 1 foi tão bom, porque o preço das commodities estava alto, mas para ele, né, isso que, né, nos fez felizes aqui é sinal, né, do colapso climático iminente, porque as fontes de natureza barata estariam simplesmente ficando menos baratas conforme esgotadas. E o capitalismo não teria mais para onde se expandir. Né? Apesar de, como vamos ver, né, ele quer. Né? Tá aí o Elon Musk falando de colonizar Marte. Né? Porque, claro, né, e esse tipo de imaginário absurdo é justamente possível na medida em que está expressando essa necessidade intrínseca ao próprio modo de produção capitalista, que é da expansão colonial imperial, né, como sendo coextensiva ao seu próprio modo de funcionamento. Só que, veja só, o planeta é finito, então não vai rolar. E, por outro lado, né, se temos um aumento do custo da natureza barata, conforme ela fica menos barata, uma vez que, né, esgotada por 4 séculos de capitalismo canibal, temos também o aumento dos custos, né, com a poluição e com a própria devastação ambiental que o modo de produção capitalista ensejou nos últimos 4 séculos. E há dados muito aterradores sobre como, nas próximas décadas, né, a mudança climática vai impactar na agricultura, vai impactar na produção econômica em geral. Parece que se estima assim, uma perda de 30% da produção agrícola mundial. Isso significa, né, centenas de milhões de pessoas morrendo de fome, né, e entre vários outros dados preocupantes que não precisamos trazer aqui. Né, mas esses custos, né, serão cada vez mais altos, né, de tal modo que o capitalismo estaria no impasse. Né, assim, o que fazer agora? Né? Como poderia, né, ele prosseguir se o seu funcionamento específico entra em contradição material, né, com seus próprios suportes? Né?
Nesse sentido, se o capitalismo, como dizendo Fraser, ele é canibal, né? Ele é um canibal que é tão faminto que devora as próprias pernas, né? E provavelmente vai cair, né? E, infelizmente não vai cair para nos trazer o comunismo, mas provavelmente vai trazer alguma coisa muito pior que sequer conseguimos imaginar. Mas, muito bem, seria esse, né, o Capitaloceno, né, a relação que o Moore traça entre modo de produção capitalista, né, e a crise ambiental. Agora, né, estamos aqui. Vamos agora para a segunda parte do texto, no qual eu gostaria de pegar esse referencial teórico, né, que acabamos de ver com Jason Moore, para trabalhar a partir, né, de um outro marxismo, que é o marxismo do Deleuze e Guattari, porque ele nos permite pensar coisas, né, é interessante. Então, o objetivo agora é pegar, né, esse esquema, né, do Moore e colocá-lo lado a lado com a teorização acerca do capitalismo que Deleuze e Guattari desenvolvem no Anti-Édipo e Mil Platôs. Porque tem uma dinâmica que está lá no Marx, né, mas que está até no Kaukaustik, que está no marxismo, mas que Deleuze e Guattari vão sublinhar mais, né, a partir de elementos que não tinha como Marx ver, porque não existiam, como a psicanálise, que é a dimensão do desejo. O desejo, né, para Deleuze e Guattari, ele faz parte da infraestrutura do modo de produção capitalista. Né? E há toda uma dedução que vem do Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza, Freud, que infelizmente não daria para entrar aqui, né, mas basicamente, né, o desejo né, a vontade de viver, né, a vontade de potência, o conatos. Né? E todo modo de produção social, ele precisa, no seu próprio funcionamento, né, se estruturar sobre o desejo. E desejo aqui não é volição, né, não é eu quero uma torta de chocolate. Né? É o desejo entendido, né, como aquilo que nos produz. Né? É o desejo no sentido bem da psicanálise, né? Um desejo intransitivo, um desejo que não tem nenhum objeto determinado, mas pelo contrário. Né? Ele produz o sujeito que deseja. Né? O sujeito é um produto do desejo, né? Entendido como libido, entendido como conatos, ou entendido como, né, vontade de potência, se pegarmos o Nietzsche, né? E no conceito de Deleuze e Guattari, tudo está misturado, esses três vetores, né, na composição desse conceito. Então, o desejo que ele é imediatamente produtivo, no sentido de que ele produz o mundo, né? Ele produz os sujeitos, ele produz, né, as vontades, né? E ele, por consequência, produz os modos de produção. Né? Ou melhor, né, os modos de produção se dão como formas específicas de agenciamento do desejo, dessa vontade de potência, dessa energia vital. Que para eles, né, não será característico exclusivamente do humano. Né? O desejo para eles, enquanto força produtiva, né, enquanto vontade de potência, enquanto essa energia vital, é ontológico, né, não é antropológico. Né? Como eles colocam, né, no Anti-Édipo, o ser objetivo do desejo é o real em si mesmo. E percebam como, se o desejo é constitutivo, né, do sujeito da consciência, sendo ontologicamente anterior ao sujeito da consciência, naturalmente o desejo assim concebido não poderia se restringir a nenhuma figura antropomórfica, né, não poderia se restringir ao humano. Né? O desejo para eles é basicamente a força produtiva e criativa da própria natureza, que todo modo de produção, né, vai se engatar, né, e agenciar de determinado modo. Nesse sentido que ele né, parte da infraestrutura. O modo de produção capitalista é, para eles, caracterizado por determinado modo específico, né, de organizar a produtividade imanente ao próprio desejo, entendido como algo que ultrapassa a disjunção humano e não humano, natureza-cultura, sendo o desejo a produção em nós e a produção da própria natureza. O desejo é a produção, né, do humano e a produção do extra-humano. E, enquanto tal, né, também é aquilo que produz os modos de produção, né, humanos e também extra-humanos. Né, no capitalismo, haveríamos, né, um registro muito específico da configuração, né, do desejo, que é um tanto complexo, né, mas para eles, diferentemente de outras formações históricas, de outros modos de produção, o modo de produção capitalista tem como caracterização, né, a desterritorialização e decodificação dos fluxos do desejo. Né, isso que significa? Né, as outras formações sociais, para eles estão se baseando bastante, né, no Grundrisse, no modo de produção asiático,
O modo de engajamento do desejo seria da sua fixação, né, em códigos qualitativamente distintos. Né? Então, é necessário que todo desejo, né, seja codificado, né, de forma intraduzível ou intransponível, né, e que todas essas fixações segmentarizadas do desejo culminem em um ponto central. Né, geralmente, né, o monarca, o Estado ou Deus. E o que significa essa codificação? Né? Que os fluxos, né, sociais, que por eles são fluxos desejantes, né, seja os fluxos, né, monetários, os fluxos de trocas, de trocas matrimoniais, todos eles têm códigos intraduzíveis entre si. Né? Eles são codificados de determinado modo qualitativamente distinto. Ou seja, há rituais de troca, né, há codificações das relações sociais, há codificação, né, das relações econômicas, e essa codificação, ela mesma, ela é qualitativa. Ela não tem o horizonte da trocabilidade universal ou da equivalência universal. Para eles, né, a decodificação do desejo, a sua destruturação do desejo, que é a sua desfixação dos códigos qualitativamente distintos, né, é aquilo que, característico do modo de produção capitalista, vai produzir essa decodificação geral dos fluxos, né, que vai levar, então, ao que eles vão chamar de axiomatização. Né? A axiomatização substitui os códigos na medida em que um axioma, diferente de um código, ele não trabalha a partir de diferenças qualitativas intraduzíveis, mas da tradutibilidade geral a partir de procedimentos muito variados. Né? Sendo isso um pouco mais claro e concreto, é basicamente a ideia da moeda como equivalente universal. Né? A moeda é um axioma entre outros, mas é basicamente a ideia de que tudo pode ser trocado por tudo, na medida em que as diferenças qualitativas que codificavam os fluxos de maneira específica, agora são todas intercambiáveis e traduzidas, né, a partir dessa abstração. Né, ou a partir de um conjunto de abstrações que tem como objetivo permitir justamente essa traduzibilidade generalizada. Né, e para eles, esse procedimento é o que faz a desterritorialização do desejo, uma vez que o desvincula de objetos específicos e no próprio horizonte de fixação objetal, né, qualitativamente orientada, né, em prol, né, de dessa traduzibilidade, né, generalizada, que o então, né, o deslocando do seu objeto, né, o faria, né, devir livre. Né? O que a gente vai chamar de desterritorialização. A desterritorialização é esse movimento de desfixação do desejo, né, e por consequência de produção, né, de novidade, produção de diferença, que o modo de capitalismo, o modo de produção capitalista precisaria, né, necessariamente, né, realizar, né, por definição. E justamente, se por um lado o modo de produção capitalista, né, nessa desfixação dos códigos, essa desfixação, né, do desejo de determinados objetos e fluxos qualitativamente, né, específicos, em direção a esse horizonte descodificado, né, em que o desejo é amplamente traduzível, é onde intervém, né, a dinâmica de territorialização do modo de produção capitalista, que é justamente na medida em que esse desejo, assim, feito livre, ele é novamente capturado, codificado, através justamente dos axiomas que permitem essas formas de convertibilidade. Muito abstrato, né? Mas pensemos numa coisa mais concreta, né? Que é importante até para o próximo ponto. Pensemos, né, numa sociedade ameríndia tradicional. Né? As relações com a natureza, né, como os fluxos não humanos, elas são todas qualitativamente, né, distintas e regidas por códigos específicos que não são traduzíveis um pelo outro. Então, na hora de você matar um animal, você precisa fazer um ritual de purificação. Na hora de você trocar, né, determinado bem com uma outra tribo, é necessário que se faça, né, o potlatch ou algum ritual do gênero. Né? Não há uma intercambiação, né, de todos esses fluxos ou mecanismos qualitativamente distintos. Aí advém um capitalismo, né, nessa sociedade. Né? Na verdade, não advém, vem de fora, violentamente trazido pelo colonizador. E assim, chegando, né, aquele animal que tem determinado código que rege a sua relação com ele, né, esse código é decodificado, ou seja, acaba com esse código e aquele animal, né, se torna simplesmente, né, um produto trocável por outro produto. Né, e a figura da trocabilidade, né, como um horizonte abstrato, que torna tudo equivalente, né, ou quantificável entre si, é o que eles estão chamando de axiomatização.
né? Então, ao mesmo tempo, aquele código que era rígido, ele é desrigidificado, né? Ou ele é decodificado, e então, né, aquele fluxo se torna livre, mas se torna livre no movimento imediato pelo qual ele é capturado pela lógica da axiomatização, que então, né, ele agora, devido, né, transformado em uma quantidade abstrata, será aprisionado sobre a forma da mercadoria, né, e sobre a forma da troca da equivalência universal, né, no modo de produção capitalista. Então seria, digamos, essa operação em específico, né, que o modo de produção capitalista era colocando sempre em jogo. Né? A desterritorialização, como essa defixação, né, e a sua compensação através de uma reterritorialização que opera a partir da invenção dos axiomas, né, e dessa produção dessas equivalências. E o capitalismo precisaria constantemente renovar a sua desterritorialização. Né? Ele precisaria constantemente revolucionar a si mesmo. Ele precisaria constantemente, né, de novos códigos para decodificar, né, de novos horizontes, né, para apropriar-se. Né, ao desterritorializar esses códigos, ao desterritorializar a si mesmo, ele compensar através de novas reterritorializações via axiomatização. Então, o capitalismo, né, ele repele constantemente seus próprios limites. Né, como uma passagem, né, famosa do Antiédipo, na verdade, está claramente no Marx, não tem nada de novo quando eles falam isso, mas o capitalismo ele não tem limites imanentes. Né? Ele repele constantemente seus próprios limites, que é até o que, né, estava falando ontem na conferência, né? Transformação do limiar em limite. Então, o capitalismo, né, diferente de outros modos de produção, ele repele constantemente seus próprios limites, ele funciona sempre fora do equilíbrio. Ele não é um sistema que procura estabilidade, mas a renovada metaestabilidade ou estabilidade de seus próprios termos, na medida mesmo que é necessário, né, rodadas constantes de desterritorialização, né, de liberação do desejo para a sua posterior captura e reterritorialização, né, através da axiomatização. E nesse ponto, né, tem um artigo muito interessante de um pensador marxista chamado Mufawad Pou, em que ele trabalha a desterritorialização do capitalismo a partir, né, do trabalho do Samir Amin, né, e ele conclui que nessa caracterização, né, que Deleuze e Guattari trazem, a desterritorialização ela é, ao mesmo tempo, a acumulação primitiva, né, o imperialismo e também uma ideologia das elites globais. Bem, a desterritorialização como acumulação primitiva é tranquilo a gente entender, né, no sentido de que, né, esse esforço de desterritorialização, de procura de novos códigos a decodificarem, de novos horizontes de apropriação, é muito próximo do que o Moore acabamos de ver com o Moore, que é a necessidade de fontes renovadas de natureza barata. Né, o que leva, por consequência, à expansão colonial imperial, no qual, né, o capitalismo vai lentamente tomando todo o planeta na procura de fontes renovadas, né, de acumulação primitiva, que, né, seria a apropriação absoluta, né, do trabalho, né, não humano. Do trabalho não humano e do trabalho não pago de humanos, né, na periferia do capitalismo. Então, o capitalismo precisaria desterritorializar-se, né, na procura constante dessas fontes de natureza barata, que depois serão axiomatizadas na construção do ciclo da mercadoria e do trabalho assalariado. Né, justamente como a gente viu, né, a exploração do trabalho, por um lado, na zona de mercantilização, e, né, a expansão, a procura de formas de apropriação. Então, a apropriação estaria na necessidade de desterritorialização do capitalismo, a procura dessas novas fontes de apropriação, o constante deslocamento das fronteiras, que o Moore fala, e a axiomatização seria justamente o momento em que essa desterritorialização, né, precisa ser territorializada, axiomatizada, né, no ciclo da mercadoria, né, no centro do capitalismo, por mais que esse centro seja, em certo sentido, esburacado. Muito bem. Então, né, resumindo esse primeiro momento, a gente tem, né, a co-constituição do capitalismo em relação à natureza, né, e o procedimento que o capitalismo opera em relação à natureza é da sua autodesterritorialização, né, à procura de fontes de natureza barata, né, de trabalho não pago, que, assim, desterritorializados, serão axiomatizados nas zonas, né, de mercantilização de trabalho assalariado, produzindo, né, uma dinâmica colonial imperial intrínseca ao próprio modo de funcionamento, né, do capitalismo. E muito bem, né, voltando, né, ao Moore, parece que o momento, né, contemporâneo coloca, né, um impasse a esse modo de funcionamento. Qual seria esse impasse? É justamente aquilo que vimos com o Moore.
não há mais para onde desterritorializar, uma vez que o modo de produção capitalista já tomou, né, todo o planeta. Né? As fantasias de ir para Marte, minerar asteroides, não deixam de ser fantasias. Né? Então haveria esse esgotamento das fronteiras geográficas para novas rodadas de desterritorialização, que, como vimos, são rodadas de acumulação primitiva. Então, para onde o capitalismo poderia ir à procura de novas fontes de natureza barata, de novas rodadas de apropriação, de novas rodadas de acumulação primitiva? Né? Então, não tem muito mais por onde desterritorializar, né, no sentido, né, da limitação, né, material e energética do planeta, que agora se encontra, né, esgotada. E, por outro lado, né, o capitalismo parece ter operado, né, no segundo ponto de impasse ou de crise que vimos com Moore, né, uma espécie de desterritorialização da própria terra, no sentido de que, né, a terra entendida, né, como um certo conjunto metaestável de propriedades, né, biológicas, atmosferas e geológicas, né, foi alterada na sua composição orgânica pelo modo de produção capitalista. Né, justamente Gaia é entendida como, né, esse sistema metaestável de equilíbrio dinâmico entre atmosfera, biosfera, oceanosfera. Isso que o capitalismo bagunça, né, isso que o capitalismo, né, destrói a partir da sua necessidade de renovadas fontes de apropriação, de acumulação primitiva e de desterritorialização, para falar como Deleuze e Guattari, acaba produzir isso que, na, né, expressão muito boa do Eduardo e da Débora, devir louco das propriedades biogeofísicas da Terra. Né, que, de certo modo, a Terra foi desterritorializada das suas balizas, né, das suas balizas que construíam justamente, né, a era geológica que chamamos de Holoceno. Então, diante desse impasse, né, o que o capitalismo pode fazer? Né? Uma vez que não há mais para onde procurar naturezas baratas, né, não há mais um outro horizonte de desterritorialização possível, né, e, ao mesmo tempo, é necessário territorializar, né, a desterritorialização de Gaia. Né? Por outro lado, é necessário, né, criar um território, né, ou docilizar ou se apropriar dessa diferença, né, desse devir louco das propriedades biogeofísicas da Terra, que o próprio modo de funcionamento capitalista, né, em sua feição predatória, colonial, imperial, aportou e trouxe e se vê agora, né, diante. Propondo, inclusive, algumas tentativas muito ridículas, né, de axiomatização, né, dessa diferença biogeoatmosférica, né, como crédito de carbono, né, soluções técnicas doidonas, tipo vamos jogar aerossol, né, na atmosfera para resfriar o planeta. Isso está sendo pensado. Né? A classe burguesa está a fim de queimar o céu. Né? Assim, né, tem uma série de grandes bilionários, né, que parece que eles viram muitos filmes em que tem vilões, né, tipo o vilão do Batman, e eles resolveram se tornar aquilo quando cresceram. Né? Parece que o Elon Musk é muito isso, e esse Bill Gates está financiando queimar o céu. Né? É um projeto do Bill Gates também. Tá. Passa um pouquinho. Mas então temos, né, esse impasse. Né? Esse duplo impasse. E chegamos já à conclusão, né, da nossa fala. E eu gostaria de trazer agora, né, como é que esse impasse, essa crise, essa contradição, parecem colocar um duplo vetor hegemônico no capitalismo contemporâneo, que é o duplo vetor, né, que está agora em combate. Que é o combate entre o neoliberalismo progressista e o neoliberalismo fascista autoritário. Né, todo o imaginário político, né, está colonizado por esses dois espectros, né, e, como diria Mark Fisher, a possibilidade, né, de uma alternativa ao modo de produção capitalista, né, saiu da mesa, o capitalismo conseguiu se colocar como um único horizonte imaginário possível. Né, e, basicamente, se há muitas coisas, né, que estão tentando imaginar uma outra alternativa, essas coisas não estão na política mainstream ainda, estão nas bordas, estão resistindo. E o neoliberalismo progressista, né, ele me parece, né, profundamente ligado ao que o Paul Preciado vai chamar de era farmacopornográfica, né, como característica do capitalismo contemporâneo. A farmacopornografia, né, eu cito, né, diz o Preciado, tenhamos a coragem de fazer a seguinte hipótese. O material bruto dos processos de produção atuais são a excitação, ereção, ejaculação, o prazer e sentimentos de autossatisfação, controle onipotente e total destruição. O que está em jogo no capitalismo contemporâneo é o controle farmacopornográfico da subjetividade, cujos produtos são serotonina, sangue técnico e produtos sanguíneos, testosterona, hormônios, etc. O que significa? Ele identifica no modo de produção capitalista atual a produção de subjetividade, né, a partir,
né, da manipulação, né, bioquímica do corpo em sua interioridade. Por isso, capitaloceno dentro da pele, já veremos por quê. Seja através do uso de fármacos como antidepressivo, né, drogas, Viagra, né, seja através, né, da captura constante, né, do desejo, né, por novas formas refinadas de inscrição desse desejo no circuito de acumulação do capital. Né? Então, né, na era farmacopornográfica, a gente tem, né, uma série de tecnologias de intervenção corporal, de intervenção subjetiva, inclusive, sobre o cérebro, alinhada a um processo de inscrição constante do desejo, né, no circuito de acumulação do capital. Né, diversos autores, como Dardot, Laval, né, Frederic Lordon, já identificaram essa dinâmica do neoliberalismo de querer justamente, né, colocar o desejo inteiramente, né, a serviço do modo de produção capitalista. Nesse sentido, né, a gente pode pensar em uma série de mecanismos tecnológicos que estão aí, né, para capturar, né, o desejo. Né. Pensemos, por exemplo, no que fala Frederic Lordon, como todo o discurso de coach, o discurso corporativo hoje, que é que a pessoa veja-se tal como o dono da empresa, né, que vista a camisa da empresa. Isso significa que a pessoa tem que ver o seu desejo igual ao desejo da empresa. Né. Ela é estimulada e subjetivada para pensar o seu desejo como sendo da empresa. Daí todo o discurso, esse discurso neoliberal, competências, tudo tem meio que esse horizonte de, né, impedir com que a pessoa fechar o buraco entre o desejo individual e o desejo da empresa, de tal forma que o indivíduo, né, deseje tal como a empresa. Podemos pensar também no discurso mercadológico, com a sua estimulação constante na procura de novos prazeres, né, como também uma forma constante de você, né, colocar né, o prazer no ciclo de acumulação do capital. O OnlyFans, naturalmente, né, isso que é o futuro da classe trabalhadora mundial, né, um paradigmático dessa dinâmica de apropriação do desejo, né, na hora neoliberal. Uma vez que simplesmente o capital erótico, se formos falar como Bourdieu, que não falou isso, mas enfim, vocês entenderam, consegue ser, através de uma plataforma tecnológica, né, no norte global, codificado em dinheiro imediatamente. Né. E você consegue vender, né, a sua capacidade de produzir excitação corporal, de produzir, né, esperma e tesão. Né. Percebam a perversão que isso produz no termo proletariado. Né. Proletariado, por definição, é aquele que só tem o seu próprio corpo, né, para se reproduzir. E na era farmacopornográfica, né, esse corpo também se torna sujeito, né, à acumulação de valor, não pelo seu trabalho, mas pela sua capacidade de provocar tesão e excitação erótica. Né. Então, o capitalismo escava uma nova zona de acumulação, né, dentro do corpo, né, e dentro da produção de subjetividade. Aí, se vamos pensar no que acabamos de ver com Moore, né, voilà, né, conseguiram antes já uma outra fronteira de escavação, né, que é a interioridade do corpo, né, a interioridade do desejo. Né. Na ausência de uma fronteira de desterritorialização, o que está sendo desterritorializado é a subjetividade do desejo, né, a partir dessa série de mecanismos, né, biopolítico-tecnológicos que permitem, né, essa renovada acumulação capitalista. O capitalismo está desterritorializando no neoliberalismo progressista, farmacopornográfico, né, através da decodificação do desejo e da sua inscrição axiomática. Né, como o OnlyFans e a pornografia, né, das maiores indústrias do mundo, demonstram claramente. Ou seja, né, trata-se de decodificar o desejo da sua estrutura, família tradicional, para torná-lo, né, passivo de apropriação, inscrição axiomática quantificável, né, no capitalismo farmacopornográfico, e nisso intervém uma série de tecnologias. Inclusive tecnologia de manipulação corporal e subjetiva. Né? Bem, né, aqui está sem tempo, né? Mas aconteceu, né, esse ano no Brasil algo que é muito expressão perfeita da era farmacopornográfica, que foi um cara que ele gravou um vídeo pornô dando para 35 outros. Né? Isso é nutshell do capitalismo contemporâneo. Né? Esse imperativo de um excesso de prazer, como forma renovada de desterritorializar, né, e mais, o que Dardot e Laval chamam de dispositivo de desempenho gozo, né, e, ao mesmo tempo, para que ele conseguisse dar o cu para 35 pessoas, foi necessário uma série de intervenções sobre o próprio corpo. Né? Drogas, né, sei lá, passar muito Viagra, xilocaína, né, uma série de intervenções da manipulação, né, psíquica, né, somática daquele corpo, para que ele possa performar esse horizonte, né, intensivo de prazer. Então, aquilo para mim é a farmacopornografia, na nutshell. Se alguém tiver interesse em ver esse vídeo, né, tá no Xtube. Né? Será muito instrutivo, eu garanto. Isso temos por um lado, né,
dado o esgotamento da fronteira, né, um esforço de cavar uma nova fronteira dentro da subjetividade e dentro da corporeidade, através de todo esse mecanismo da farmacopornografia, temos ainda, né, um outro problema, que é como territorializar, né, o clima da Terra. Né? Isso que o Latour chama da perda de mundo, que é a perda de solo, a perda da estabilidade. Né? Existe uma perda maior da estabilidade do que a perda dos padrões biogeofísicos através do qual nossa espécie se desenvolveu. Né? Essa perda de solo, né, que é a perda de solo causada pela desterritorialização do clima realizada pelo modo de produção capitalista em 5 séculos de terrível canibalismo, também precisa ser compensada de algum modo. E aqui eu estou me apropriando de forma muito selvagem da hipótese do Latour e onde aterrar, que é o seguinte, né, para o Latour, o neoliberalismo, né, e o neoliberalismo autoritário do Trump, né, Orbán, Bolsonaro, né, e demais monstruosidades, seria uma reação, né, a esse sentimento de perda de mundo. Uma reação no sentido de que, em primeiro lugar, as elites sabem muito bem que a catástrofe está vindo e resolveram nada fazer. Ou melhor, resolveram radicalizar a apropriação da terra e do trabalho, né, para se salvarem castelos dourados enquanto o resto do mundo pega fogo. Né? E foi isso que aconteceu. Né? Claramente, o neoliberalismo permitiu, né, novas rodadas de radicalização da apropriação do trabalho, radicalização da apropriação dos recursos naturais e até, né, apropriação do nosso tesão. Então, de fato, o neoliberalismo tem esse componente, né, de ser uma resposta das elites para nada fazer diante da catástrofe que se aproxima. Contudo, o Latour identifica, né, no trumpismo, né, uma forma específica desse mecanismo das elites nada a fazer. Né? Porque o Trump, né, Bolsonaro, Orbán, né, e todos esses, né, inimigos da humanidade, eles conseguem, né, produzir, né, no imaginário político uma promessa de estabilidade a partir do apego, né, às identidades normativas, ou seja, na precarização geral da vida, perda de mundo, né, que é a desterritorialização causada pelo próprio neoliberalismo, ela torna interessante esse apelo, né, às identidades, né, normativas de sexualidade, de gênero, nacional, étnico, racial. Né, e eles se apegam a isso, né, Make America Great Again, de volta ao território. Né. Só que na mesma medida em que eles fazem isso, né, eles também estão radicalizando a própria dinâmica desterritorializante da Terra, conforme são né, negacionistas. É aquilo que o Latour chama de uma fuga adiante, que ao mesmo tempo é uma fuga para trás. Essa mistura desse imaginário de, para melhorarmos, né, diante da precarização geral da vida, temos que voltar ao passado, temos que voltar a... tô acabando. Temos que voltar às nossas identidades, né, de raça, gênero, nacionais, né, para conseguirmos progredindo. Né? Ou seja, diante do problema, temos que dobrar o problema. Né? Assim, temos que, né, diante da precarização do mundo, né, nos voltar às nossas identidades, né, normativas, com forma de nos proteger a elas, num movimento que acaba por redobrar as condições de possibilidade, né, dessa mesma perda de mundo. Seja através do negacionismo, né, seja através de simplesmente, né, da manutenção, né, da ordem vigente. Então, esse seria o lado do capitalismo, né, neoliberal autoritário. Né, que, inclusive, só para terminar, tem uma certa relação, né, com o capitalismo farmacopornográfico. Né? É uma relação de um alimento ao outro. Né? Por um lado, né, a desterritorialização farmacopornográfica acaba por produzir também a vontade de territorialização, né, dessas ficções, né, de gênero, das ficções raciais, das ficções nacionais. Né? Então, em ambos os casos, os dois contos meio que se alimentam. Né? E não só se alimentam, né, mas como alimentam a dinâmica suicidária, né, do capitalismo contemporâneo, né, que se caminha, né, para seu suicídio. E é o que eu gostaria de falar hoje, gente. Muito obrigado pelo convite, pela paciência. E é isso. E tudo vai dar certo no final. Bom, muito obrigada, Adamo, por essa apresentação esperançosa. Então, a gente passa as questões. Eu gostaria de saber se alguém do público teria questões, senão a gente pode tentar pensar em questões por aqui. Então tá. Então, vamos lá. Tem várias, na verdade.
Então, vou começar com a prof. Isabel Loureiro, que ela... Vamos começar pela ordem do discurso. Ela levantou a mão antes. Bom, para o Tiago, eu sou Isabel e eu não conheço, né, o seu tema, eu fiquei ouvindo, aprendendo, e aí uma hora você falou quando você estava falando do cinismo antigo, uma coisa que eu retive, que você disse, não sei se eu entendi direito, era a redução ao mínimo, como uma boa vida, vamos dizer assim, uma vida minimalista, que a gente poderia dizer. Eu acho que isso é muito atual, muito contemporâneo, né? Então, é só para você desenvolver um pouco isso, pedir se eu entendi direito, e, enfim. Depois, para o Adamo. Mas ele tem que ouvir, né, para eu poder... Não, oi, para você. Quando você estava falando do Jason Moore, aliás, que livro que é? Livro ou livros do Jason Moore? Que eu fiquei bem curiosa, eu estou querendo ir atrás. Tá bom. Uhum. Que é o Capitalism and the Way of Life, né? O Capitalismo na Teia da Vida, que é o principal, e ele tem uma coletânea que ele organizou, que é Capitaloceno Antropoceno. Que a Elefante publicou essa? Saiu em português recentemente. Tá. Que aí tem um texto dele resumindo a posição dele, e tem texto de pessoas que estão trabalhando também com Capitaloceno. Então, eu queria te perguntar assim, na hora que você estava falando dele, e que você disse que o capitalismo não teria mais para onde se expandir, sabe quem que está por trás disso? A primeira que falou disso foi a Rosa Luxemburgo. Ele menciona? Não menciona, mas... Ninguém menciona, eu acho uma coisa muito impressionante. E ela foi a primeira, uma judia polonesa revolucionária assassinada em 1919, coxa, que brigou a vida inteira, e em 1913 publicou A Acumulação do Capital. E ela tinha essa ideia, né, de que o capitalismo, no limite, não teria mais, para onde se expande, não teria mais regiões da Terra para onde ir. Ela pensava geograficamente, claro, naquela época. E, com isso, o capitalismo se autodestruiria, na medida em que ele não teria mais para onde se expandir. A partir daí, muita gente que a leu foi dizendo, bom, a Rosa é a primeira teórica dos recursos limitados do planeta, né? E o que é interessante, né, é que ela, a partir dessas intuições que ela teve, dessas análises que ela fez do imperialismo no começo do século XX, muita gente se aproveitou disso. Então, a minha curiosidade era um pouco essa, né? Se o Paul Preciado, porque parecia a Rosa falando, uma Rosa contemporânea, digamos assim, né? Se ele menciona ou não. Então, você diz que não. Então, era só uma observação nesse sentido, tá? Mas assim, é porque o Marx mesmo, né, como várias pessoas trouxeram aqui, já tinha visto isso, né? Tá ali no marxismo essa preocupação. Mas é que ela ficou muito aguda agora, no século XXI, com o que a gente está vendo. Mas estava ali já, com certeza, na Rosa. Mas antes de passar as respostas, vou fazer mais uma rodadinha de questão. Já tinha questão. Tem um monte. Então, queria agradecer as duas falas muito interessantes. Acho que eu tenho duas perguntas para o Tiago e um comentário para o Adamo. Tentar fazer bem rápido. É bem interessante essa análise que você faz do riso a partir do inicinho do Verdade e Mentira, porque justamente chama atenção para uma coisa que acho que outras pessoas já chamaram, que é esse elemento performativo, né? Mas também esse elemento de que o riso ele introduz uma espécie de, sei lá, uma espécie de estímulo, né? Uma tonalidade ao que você está
ao que você está tratando, né? Então, o riso, ou seja, a ideia do conhecimento é risível, né? E aí, a minha pergunta é essa, né? Você anunciou que você queria fazer uma contraposição entre o riso e o poder, né? E eu fiquei pensando se isso indicaria a ideia de que o poder seria uma espécie de tonalidade, uma espécie de estímulo que se contrapõe ao riso, e que, na verdade, o riso, em certo sentido, ele é inalcançável pelo poder dentro do poder, né? E talvez o riso seja inalcançável pelo riso dentro do riso. Então, essa espécie de incomensurabilidade, por falta de uma palavra melhor, mas talvez não seja uma palavra tão ruim, entre o riso e o poder que você anunciou. Eu estava querendo ver para que lado você está indo quando você disse que está pensando nisso. E a segunda pergunta é um pouco a seguinte, né? Tentando pensar, porque você mobilizou o último Foucault e mobilizou essa ideia do cinismo, e eu fiquei pensando um pouco na pergunta da Malabou, né? A pergunta da Malabou no último livro, né? Que se chama Pega Ladrão, né? A tradução deve ser uma coisa assim, ou Voltaire, em que ela fala do vão que existe entre uma análise, digamos assim, da arqueologia que o poder estabelece, que é uma análise que ela vai dizer que é, digamos assim, filosoficamente anarquista, para uma posição politicamente anarquista no Foucault. Na verdade, ela está fazendo essa pergunta para 7 pessoas, né? Mas uma delas é o Foucault. Então, eu queria saber como é que você lida com essa questão, como é que você responde, se acha que é uma pergunta justa, e se você acha que é uma pergunta que tem que ser respondida, ser respondida com uma perplexidade, que é como que eu acho que ela quer responder. E, para o Adam, eu fiquei pensando bastante nessa categoria que você mobiliza do Jason Moore, que é a categoria de barateamento, né? É uma categoria muito interessante, uma categoria de muita fertilidade, né? Porque ela, ao mesmo tempo, ela consegue pensar no que acontece na extração do mais-valor do trabalho humano, e, ao mesmo tempo, consegue pensar, por exemplo, no que acontece quando você torna a natureza barata, no sentido de torna ela disponível, torna ela comandável, transforma ela em um dispositivo, etc., etc. Então, você permite um pouco, em certo sentido, pensar nesse projeto político, cosmopolítico do barateamento, e do barateamento do corpo, né? Ou seja, como você estava anunciando e exemplificando. E eu estava pensando que é isso, né? Assim, na verdade, a gente vive uma era do barateamento cósmico, né? E talvez o barateamento cósmico seja justamente o trabalho do conhecimento, né? Pensando nessas linhas que o Thiago Ribas trouxe do inicinho, do Verdade e Mentira, e justamente o conhecimento faz o trabalho do barateamento cósmico. O problema é que a gente está vivendo justamente esse lapso que o Nietzsche fala e que o Thiago enfatizou, que é um curto lapso, mas justamente a gente está vivendo no meio desse lapso. E a gente fica se perguntando como é que se sai desse lapso. E o lapso, evidentemente, para Nietzsche, significa o risível extermínio, a risível extinção. Eu vou passar para o Pedro, e aí a gente faz depois as duas questões aqui. Pode ser? Pode ser? Oi, bom dia. Primeiro eu queria agradecer tanto ao Thiago quanto ao Adamo pelas apresentações, eu gostei muito das duas. E a minha pergunta ela vai para o Thiago, porque eu, inclusive, como hoje no mestrado estudioso de Nietzsche, propriamente perspectivismo, que é o meu objeto, e achei interessante ver como isso é, digamos, apropriado pelo Foucault, né? Que, querendo ou não, estava o tempo todo tratando Nietzsche como uma caixa de ferramentas, como ele tem que ser tratado. E aí eu me perguntei, porque é muito interessante na sua pesquisa, Thiago, essa centralidade do riso, né?
mas no Nietzsche, especificamente, dentro do perspectivismo, esse riso ele também vem acompanhado de uma certa seriedade, uma probidade intelectual que, claro, não nega o riso, é uma seriedade risonha, talvez, mas que pede também para que a gente tenha essa probidade intelectual que se faz necessária exatamente a partir do momento em que se impossibilita um conhecimento metafísico universal que acessa o real, né? E aqui eu estou pensando, por exemplo, no Nietzsche da genealogia, quando ele vai falar dessa nova objetividade, né, do conhecimento, que deve ser essa objetividade composta de várias perspectivas, né? E aí, e daí, portanto, requer uma probidade intelectual que não se deixe perder, não se deixe, inclusive, considerar qualquer perspectiva como válida, né? Existem hierarquias de perspectivas dentro do Nietzsche, embora nenhuma delas chegue no real nunca, né? Mas a minha pergunta é, como essa probidade, essa seriedade, ela aparece no Foucault, quando ele está se apropriando do Nietzsche, como, né, como eu disse, no Nietzsche não é uma negação do riso, mas é um contrapeso, talvez, né? E aí eu queria entender como isso aparece propriamente no Foucault, já que também me interessa a apropriação que ele faz do Nietzsche para minha pesquisa. Obrigado, viu? Ai, estava esperando a performance também. Ai, obrigada pelas excelentes apresentações. Adama, eu gostei particularmente, assim, bastante da tua, né? Queria saber se você tem algum texto no qual você sistematiza isso, que você possa indicar. E... Oi? Deve ter vários, tá? Se você puder indicar esses textos, né? Mas eu achei incrível, assim, a maneira como você mobiliza, né? Vários autores aí, o Moore, e daí o Marx, né? Luxemburgo também, implicitamente, e explicitamente, né? No caso do Marx, o Deleuze, o Preciado, né? Até o Bourdieu, para pensar essa questão do OnlyFans, né? E da venda. Para mim é um trabalho, né? Uma venda da força de trabalho ali, mas a gente também pode discutir. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta, então, mais pontual, né? Por conta do tempo que a gente tem, que você traz essa ideia, né? Acerca de que há uma superexploração dos recursos naturais e da força de trabalho de não humanos. E aí, entre não humanos, você coloca não só seres que não pertencem à espécie humana, né? Mas você também fala das mulheres escravizadas. Então, me pareceu que você traz essa ideia de que a gente poderia considerar, né, as mulheres por conta do trabalho não pago, acho que era essa crítica, né? Enfim, não ficou muito claro para mim, mas queria saber se você pode me confirmar isso, né? Se você entende, então, essa posição, né, das mulheres enquanto realizam trabalhos não pagos ali, se isso também seria, se elas podem entrar nessa categoria não humana, então. Então, isso que não ficou muito claro. Achei muito boa a imagem também que você trouxe, capitalismo que vai canibal a ponto de comer as próprias pernas, né, e cair. Então, achei muito boa a imagem. Eu lembrei de um filme que se chama La Bouffe, que é um filme no qual se retrata ali os capitalistas comendo até a morte por indigestão. Mas eu achei melhor ainda essa imagem ali dele o autocanibalismo, né? Então é isso, obrigada. Bom, eu também queria parabenizar as excelentes apresentações do Tiago e do Adamo. E para o Tiago, eu achei muito interessante essa noção que você coloca aí do riso, né, em relação a todos os conhecimentos estabelecidos, né, e para pensar também a criação de uma forma de vida que seja uma forma de vida que não seja fixa, né, em alguma identidade, né, mas sempre, digamos aí, móvel, né, a partir enfim, da estética, né, que você coloca. A minha pergunta para você é só como trazer isso, né, que me parece assim uma provocação num nível micro, assim, mais individual, para pensar um contexto
mais global, digamos assim, né? Porque aqui a gente está pensando a questão da crise ecológica, né? E aí a gente está pensando algo que afeta todo o planeta e toda a humanidade. Então, queria te ouvir sobre isso. E para o Adamo, eu achei muito interessante essa noção que você traz do Deleuze, né, de colocar na infraestrutura o desejo, né, como essa vontade de potência, ou conatos, né, ou, sei lá, força da vida, assim, e de como o capital se apropria disso, né. Eu achei muito interessante, assim, de como o capital ele acaba no que você chama de axiomas aí, né, codificando, né, os desejos e mercantilizando, né, esses desejos. E a gente vê muito isso nas redes sociais, por exemplo, né, essa coisa de prender a pessoa ali a partir de algo que é quase biológico, né, que é, enfim, sei lá, quais são os efeitos químicos no cérebro, né, da pessoa ficar ali totalmente presa, né. E, de fato, isso é feito, né? E aí, a partir do momento que você coloca isso na infraestrutura, né, que é uma coisa muito diferente, né, para Marx, obviamente, não bota desejo, até como você falou, né, não existia, sei lá, talvez psicanálise, mas já tinham outros, talvez, autores que teriam pensado isso, como Spinoza, né? Mas colocar isso na infraestrutura é algo meio assustador, né? Porque daí parece que não tem como a gente sair disso, né? Se o tempo inteiro esse desejo ele está sendo codificado nesses axiomas e depois mercantilizado, né? Como é que, né? Se você está preso ali por algo que enfim, biológico quase, né? Como é que você faz para sair disso? Que é um pouco a minha pergunta mesmo, né? Porque você fez uma análise assim super interessante, né? Juntando aí Deleuze, Marx, o Jason Moore, né? Que você trouxe e o Preciado. Mas e aí você termina, tudo vai ficar bem, né? Mas foi só uma frase de estímulo, assim, né? Não tem, na tua análise, parece que nada vai ficar bem. Então, eu queria saber se você vê, se você pensa alguma saída para isso, para essas questões todas que você trouxe. E, assim, tem uma coisa também que me veio à mente, né? Que você deu o exemplo da questão da farmacopornografia, né? Por um lado, né, você tem ali uma desterritorialização, que é depois territorializada, né? Então, assim, aí me veio na mente a questão das pessoas trans, né? Porque o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, por um lado, né? Então você tem ali essa coisa de desterritorializar, talvez, né, em relação às próprias normas, norma heteronormativa e as identidades. E, por outro lado, é o país que mais mata pessoas trans, né? Que aí é o momento em que você volta, né, para as identidades e talvez as mesmas pessoas que consumam sejam as mesmas pessoas que matam, né? E são extremamente violentas, assim, né, com as pessoas trans. Mas, enfim, eu queria te ouvir sobre alternativas também, se você tem pensado sobre isso. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Pode ser, Tiago, se quiser começar. E vamos tentar ser sucintos, porque já é meio-dia. E a gente tem que retornar aqui um pouquinho antes da 1, né? Porque a gente vai ter uma mesa 1h30. Bom, primeiro eu queria... Posso responder? Pode. Então, primeiro eu queria agradecer muito as perguntas. Eu peguei o nome de algumas pessoas, mas não peguei o nome de todo mundo. O segundo companheiro que me fez a pergunta, eu acho que ele não falou o nome. E pode chamar de chá. Chá? É. E a colega que fez a última pergunta, eu não peguei o nome também, porque deu uma falhada, não sei se ela chegou a se apresentar. Cris. Então, tá. Então, aí, primeiro começar, então, com a Isabel, né? Bom, agradecer o Adamo também pela apresentação. Eu acho que, no final das contas, as nossas apresentações acabam, no final das... Eu vi um diálogo entre as nossas apresentações, apesar de a gente falar de coisas bem diferentes, assim.
mas principalmente quando você fala justamente dessa axiomatização, né, desse que é essa que é próprio deste antropocentrismo, né? No final das contas, de tentar, de certa forma, jogar uma totalidade, né, de valores, e impedir justamente o perspectivismo, impedir a, a, a impedir a proliferação justamente de outras perspectivas, a criação de outros mundos, e como que o perspectivismo ele atua justamente contra essas axiomatizações, né? Contra essa transformação de tudo em mercadoria, onde o valor seria sempre comensurável dentro de uma perspectiva única, né? Então, eu acho que, assim, respondendo a Isabel, a questão da redução ao mínimo, ao elementar, que aparece no cinismo, né? Essa vida que não está voltada para o luxo social, não está voltada para o tipo de riqueza que é valorizada socialmente, mas que se espelha na vida animal para ter uma vida voltada somente àquilo que é necessário, né? Eu acho que é uma maneira, então, de exercitar um outro valor, de mostrar essa possibilidade de exercitar um outro valor e que contrapõe muito com aquilo que nós temos agora como noção de felicidade mesmo, de desejo, né? Como o Adamo falou, esse desejo que precisa sempre estar se reatualizando, que precisa sempre estar buscando novidades e que não se preocupa muito com a ideia de fugir a uma lógica mercantil, né? De fugir ao valor do mercado. Bom, o chá, vou tentar ser bem objetivo, então as respostas vão ficar um pouco truncadas, né? O Chá falou sobre o elemento performativo, o estímulo, né, que o riso tem, e se o riso se contrapõe ao poder. Bom, eu falei no começo da minha apresentação que eu tinha dois textos, um era sobre o riso, né, um sobre riso e poder, que é o que eu apresentei aqui, né, eu tô num colóquio do Foucault em Buenos Aires aqui também, apresentei ontem aqui, e esse texto que eu apresentei para vocês, que é um outro texto sobre o riso e o antropocentrismo. E nesse texto do riso e poder que eu apresentei ontem, não se trata muito de contrapor o riso ao poder, mas se trata de mostrar o poder do riso e como que o poder pode rir, né? Como que o poder pode rir num sentido do poder uboesco do qual fala o Foucault, né? O poder que ri é o poder uboesco, aquele que está rindo justamente das suas é um poder, no final das contas, que acaba celebrando o fascismo, né? Esse poder que a gente vê no Trump, do Bolsonaro, do Milei aqui na Argentina, justamente que pode rir e rindo extrapola o seu poder, aumenta o seu poder, porque ele ri justamente dos mecanismos que deveriam regulamentá-lo, né? Dos mecanismos de verdade, do direito dos governados e da crítica que deveria justamente limitar esse poder. Ao rir desse poder, ele aumenta o seu poder. Então, o riso ele não é algo exatamente que se contrapõe ao poder, mas o riso ele pode acentuar os excessos de poder, ou o riso também pode combater os excessos de poder, que é o riso, que é o poder do riso que eu trabalhei com o Pierre Clastres, justamente quando me utilizei na apresentação que eu fiz ontem do texto do Que Riem os Índios, e o riso aparecia justamente como nesse texto do Pierre Clastres, que se chama do Que Riem os Índios, o riso aparecia justamente como forma de combater os excessos de poder, né? Ainda com relação a esse vão, então, entre arqueologia e poder, que aparece ainda na intervenção do Chá, na pergunta do Chá, bom, eu não parto muito da ideia de que há um problema do poder no Foucault que o leva, de certa forma, a um abandono da arqueologia, ou que faz com que
Eu acho simplesmente que a transformação dos textos da década de 60 para 70, onde o Foucault passa a chamar o seu trabalho de genealogia, não tanto mais de arqueologia, mas ainda, de vez em quando, fala do seu método arqueológico, eu acho que é simplesmente uma mudança de foco, são outros problemas, são outras descrições, né, que ele vai elaborar, mas isso não faz com que a arqueologia não fosse algo capaz de abordar a questão do poder. É claro que na genealogia o foco no poder acaba aumentando e leva, então, a algumas elaborações que não apareciam antes. Mas não acho que leve exatamente a uma posição anarquista, a não ser, depende muito de como que a gente entende o que a gente está chamando de anarquista, mas acho que simplesmente leva a uma questão de como não ser governado de tal forma, né? É isso que aparece na crítica no Foucault, na definição da noção de crítica, que não se trata de não ser governado, né? Porque não existe, né? Não existe o não ser governado. O Foucault está muito consciente que nós sempre somos governados, mesmo no governo de si, nós somos governados por uma certa perspectiva que nos constitui historicamente. Então, o governo ele sempre existe de alguma forma, mas a crítica ela nos permite não ser tão governado, não por esses motivos, não por esses princípios, não em nome desses fundamentos. A crítica justamente é esse trabalho no qual o Foucault radicaliza justamente a questão sobre os efeitos de poder dos discursos de verdade, levando, então, a um questionamento da própria verdade enquanto fundamentada em princípios universais. Com relação à pergunta do Pedro, né, agradeço o Pedro, eu tive que retirar do texto a questão da probidade intelectual só para caber no tempo mesmo, mas ela aparecia, né, no meu texto. Esse texto que eu apresentei hoje, ele tem uma versão maior que acaba de ser publicado também na revista da qual a Cassiana organiza o dossiê, né, a Revista Latino-Americana de Estudos Animais, e falei certo? Revista Latino-Americana de Estudos Críticos Animais. Críticos Animais, desculpa, faltou os críticos, foi mal. Então, acabou de ser publicado uma versão maior desse texto que eu apresentei, e lá eu trato essa questão da probidade intelectual, da honestidade intelectual, que aparece justamente como uma característica do espírito livre no Nietzsche, né? E eu acho que o Foucault leva adiante isso, principalmente pela rigorosidade pela qual ele vai levando a construção das suas teses, das suas hipóteses, que ele precisa justamente voltar-se aos documentos, né, tratar esses documentos históricos como monumentos, como aparece lá na Arqueologia do Saber, e isso leva justamente a essa construção dessa rigorosidade, dessa probidade intelectual no Foucault. Bom, a Cris acho que fez uma pergunta bastante difícil aqui, né, como pensar um contexto global, e eu acho que, assim, a questão justamente é que aqui entramos num certo paradoxo aqui, justamente, que as propostas globais, né, de resolução desses problemas que nos aparecem, acabam, de certa forma, contrariando a ideia de um perspectivismo, né, porque as propostas globais pretendem, de certa forma, ter uma resposta de totalidade, né, uma resposta que tem o mesmo valor. Mas eu acho que a gente também, por mais que não tenha isso no Foucault, essas propostas globais, eu acho que a retomada do perspectivismo tem efeitos globais. Acho que por mais que não tenha propostas de solução, e esse não ter proposta é justamente algo que acaba nos levando a efeitos globais ainda mais interessantes, né? Não ter propostas globais, mas no sentido de dar voz justamente às diferenças, dar voz a diferentes perspectivas, diferentes valores, que vêm justamente combater essa
axiomatização, se eu entendi bem a palestra do Adam, que vem justamente combater esse barateamento cósmico. Adorei a expressão também do Chá, que acaba justamente levando tudo a um mesmo valor, a uma... E às vezes a gente querendo... Às vezes as propostas globais, né, podem justamente acabar contribuindo para uma certa axiomatização do mundo quando se tenta justamente se colocar no papel do intelectual universal para dizer como que o mundo deve ser, né? Como que o mundo ao que o mundo deve responder. A resposta, né? A tentativa de imposição de uma resposta sobre o que fazer com uma resposta universal, às vezes ela é uma maneira também, existe esse grande perigo de estar contribuindo novamente com uma certa axiomatização, uma certa tentativa de imposição de uma única perspectiva, né? Algo que eu acho que temos no Nietzsche e no Foucault alguns antídotos contra isso, né? Bom, não sei, com certeza não foi satisfatória as minhas respostas, mas agradeço muito as perguntas e passo então para o Adam. Oi, gente. Oi, Thiago. O Thiago está ali. Obrigado pelas perguntas, né? Então, para o Chá, eu gostei muito da expressão barateamento cósmico. Eu acho que é isso, né? Esforços de barateamento diante da escassez. E acho que isso explica por que, né, a desregulação econômica tão central, né? Assim, tem pessoas que morreriam pelo livre mercado, como diz o Houellebecq, e acho que são desses esforços de procurar barateamento, né? E aí, então, se já temos assim, né, uma população excedente, né, em termos de população que não pode ser empregada, ela acaba gerando uma pressão muito grande para a diminuição dos salários, e diminuindo os salários, é possível que esses salários caiam para debaixo do custo da reprodução, né, crescentemente, né, barateando cada vez mais o trabalho e ainda matando pessoas nesse mesmo movimento. Parece que o capital adoraria isso, mas acho que é uma forma justamente de barateamento cósmico. Daí para Poliana, então, isso está em alguns textos. Assim, o artigo que eu escrevi sobre o capitalismo, né, Deleuze, Guattari e Jesomur, que eu escrevi com um amigo, foi aprovado ontem, então deve sair daqui a pouco. Mas tem várias, tem um sobre Preciado também, posso te mandar depois. Agora, assim, o Jesomur, quando ele fala do trabalho não pago das mulheres, ele está falando do trabalho não pago das mulheres na reprodução e trabalho não pago dos escravizados nas colônias. Mas a gente for ler isso a partir da crítica ao humanismo, como a Quebradoti faz, aí justamente as mulheres e os escravizados são aqueles que não são propriamente humanos, né? Que estão fora do humanismo, porque o ideal humanista seria, né, nessa crítica, caracterizado pela emancipação, né, do homem branco da Europa, né, mesmo quando isso vira o proletariado. Né? Apesar de, né, o proletariado poder ser outra coisa, como foi concebido na decolonização da África, etc. Mas aí viraria tipo isso. Então, né, seria por aí. E o que a Cris colocou, se tem alguma alternativa, eu fico pensando que, olha, mal ou bem, isso não vai durar muito. Né? O capitalismo já está no momento suicidário avançado, né? Provavelmente ele vai, né, se colapsar em algumas décadas em fogo e sangue, e então vai acabar. Essa é a alternativa. Né? Só espero morrer antes. Né? A saída para o fim do mundo é morrer jovem. Mas eu realmente acho que assim, a derrubada do capitalismo, claro que não tem como saber se isso é possível ou não, porque a gente não tem uma bola de cristal. Mas eu, né, a partir de Foucault e de outros pensadores, eu procuro pensar a partir do prognóstico da derrota.
se o capitalismo venceu, e agora? O que a gente faz? Né? Se não tem como derrotar a mole de produção capitalista, o que a gente faz, o que a gente pensa? O que não é dizer que, não é dizer eu sei que, sabe, não é dizer não tem como vencer o capitalismo. Mas é que eu não vejo como, então parto para outra coisa, mas é possível que seja possível. Mas, de todo modo, né, o capital está se autoderrubando, então vai vir alguma outra coisa aí. Né? Depois, eu imagino que uma espécie de teocracia ecofascista, ou coisa pior. Mas acho que é isso, assim, não tem alternativa. Não tem alternativa. E aí era isso. Então, e assim, momento merchandising. Eu tenho um romance sobre isso que eu falei hoje, né, que é o que a Cassiana falou. Ele está à venda comigo por apenas R$55, quem quiser. Só fala comigo. Enquanto não há alternativa, a gente lê o livro do Adam. Gente, eu agradeço muito pela presença, Tiago, muito obrigada. Adamo também, foi uma ótima mesa, uma ótima discussão para abrir as sessões aí pós-estruturalistas do colóquio Hegel, Marx e a Contemporaneidade. A gente retorna 13h30 com a mesa da Andréa Torrano e Anahy Gabriela Gonzalez, em que elas vão discutir pós-humanismos e animalismos queer. É isso, muito obrigada, gente.